Você já ouviu falar de Moisés, o libertador, mas talvez nunca tenha escutado o nome de Corá. Corá não era um estranho, ele era parte da liderança. Era levita, estava entre os escolhidos para servir ao Senhor no tabernáculo. Tinha linhagem, tinha posição, mas não era o bastante para ele. Enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, sob a liderança de Moisés e Arão, muitos reclamavam. O deserto era duro, o maná cansava. A saudade do Egito, por mais estranho que pareça, ainda pesava sobre alguns. E nesse ambiente de insatisfação, o orgulho encontrou um terreno fértil para germinar. Corá se levantou. Não sozinho, ele influenciou mais 250 líderes da congregação. Homens respeitados, príncipes entre as tribos, eles foram até Moisés e disseram: basta, toda a congregação é santa, todos são consagrados ao Senhor e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Não era só uma crítica, era uma acusação, uma rebelião travestida de justiça. Na superfície, parecia que Corá queria igualdade, mas no fundo, ele queria o controle, queria o altar, queria aquilo que Deus havia dado a outro. A resposta de Moisés não foi de um líder ferido no ego, não foi de um homem que se defende, foi de um servo que reconhece sua total dependência de Deus. Ele caiu com o rosto em terra. Aquele gesto dizia tudo. Senhor, eu não lutei por essa posição. O Senhor me escolheu, e se quiser tirá-la de mim, que seja feita a tua vontade. E Moisés declarou: amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo. Moisés ordenou que cada um dos 250 líderes tomasse um incensário, colocasse fogo e oferecesse incenso diante do Senhor. Inclusive Corá. Era o mesmo incensário que os sacerdotes usavam para adorar. Mas naquele caso, seria uma prova. Naquela noite, Moisés foi até Corá, Datã e Abirão, outros líderes aliados à revolta, e tentou apaziguar os ânimos. Disse algo que muitos ignoram até hoje. É pouco para vocês o fato de Deus ter separado vocês para servi-lo? Por que desejam o sacerdócio também? Moisés enxergava o que eles não conseguiam mais ver, que servir a Deus já era um privilégio imenso. Mas o coração deles queria mais. Mais visibilidade, mais autoridade, mais controle. E é assim que muitos se perdem, não por falta de bênção, mas por não saber reconhecer o que já têm. Corá não respondeu. Seu silêncio era ensurdecedor, ele já havia decidido. Na manhã seguinte, a cena era solene. Lá estavam os 250 homens com seus incensários diante da entrada da tenda da congregação. O povo se reuniu para ver o que aconteceria. Moisés e Arão estavam ali também, em silêncio. De repente, a glória do Senhor apareceu diante de todos, e Deus disse algo aterrador: afaste-se dessa congregação, para que eu os consuma num instante. Moisés, mais uma vez, intercedeu. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, se um só homem pecou, por que te indignarias contra toda a congregação? Deus respondeu, mas a ordem era clara. O povo deve se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés foi pessoalmente até onde eles estavam acampados, e ali, diante do povo, declarou: se esses homens morrerem de morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que possuem, e eles descerem vivos ao abismo, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Imagine esse momento. Um silêncio absoluto no acampamento. Todos, os olhos fixos em Moisés, o ar pesado, o chão firme, por pouco tempo. E então, de repente, a terra tremeu e se abriu. Sim, a terra abriu a sua boca como se estivesse viva, como se tivesse sido criada naquele instante para cumprir uma sentença. Corá, Datã, Abirão,
suas famílias, suas posses. Tudo foi tragado diante dos olhos do povo. Eles desceram vivos ao abismo, e logo depois a terra se fechou, silêncio, medo, pânico. Os que estavam por perto fugiam gritando: a terra pode nos engolir também. Mas não havia terminado. Os 250 homens que seguravam os incensários diante da tenda, um fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Tudo o que sobrou foram os incensários de bronze espalhados pelo chão, carbonizados, vazios, sem oferenda, sem vida. Mas Deus mandou que recolhessem esses incensários e os fundissem para cobrir o altar. Sim, o próprio altar do sacrifício seria coberto com o bronze daqueles que ousaram desafiar o plano divino. Para que todos se lembrassem que o altar não é lugar para vaidade, é lugar de rendição. No dia seguinte, mesmo após tudo isso, o povo ainda murmurava. Sim, mesmo depois de ver a terra se abrir, mesmo após o fogo consumir os líderes rebeldes, mesmo depois de ouvir os gritos ecoando no abismo, o coração humano ainda duvidava. Eles foram até Moisés e Arão e disseram: vocês mataram o povo do Senhor. A mente deles estava tão cega pela confusão que já não conseguiam discernir entre justiça e julgamento, entre vontade humana e soberania divina. E foi nesse momento que a ira de Deus novamente se acendeu. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento. Homens e mulheres caíam no chão, gemendo, morrendo. Era como se o próprio ar estivesse envenenado, como se a incredulidade tivesse se tornado contágio. Mas mais uma vez, Moisés não cruzou os braços. Ele não disse: eles merecem. Ele olhou para Arão e gritou: corra, pegue o incensário. Coloque fogo do altar e incenso e vá depressa ao meio da congregação e faça expiação por eles. Arão, já velho, corria. Sim, corria em meio à multidão, entre os mortos e os vivos. Com o incensário nas mãos, ele se colocou no limite, entre a vida e a morte. E ali, naquele exato ponto, a praga cessou. O sacerdote, que muitos disseram ser usurpador, foi o único capaz de interceder, porque ele não estava ali por vaidade, estava ali por vocação. E naquele dia morreram mais de 14.000 pessoas, não por castigo, mas por resistência, por se fechar ao que Deus estava revelando. Mas ainda não era o fim da lição que o Senhor queria ensinar. Deus pediu algo simples, mas profundo. Cada líder de tribo deveria pegar uma vara seca, um cajado, e escrever seu nome sobre ele. E a vara de Arão representaria a tribo de Levi. Essas varas seriam colocadas dentro da tenda da congregação. E Deus disse: a vara do homem que eu escolher florescerá. Era impossível. Era madeira seca, sem raiz, sem vida. Mas ali estava a chave da lição. Na manhã seguinte, Moisés entrou na tenda, e todas as varas estavam do mesmo jeito, exceto uma, a vara de Arão. Ela havia florescido. Não apenas isso, ela havia dado botões, flores e amêndoas maduras, tudo ao mesmo tempo, um milagre silencioso, sem fogo, sem terremoto, sem morte, apenas vida. E ali, Deus estava dizendo: a minha escolha não depende da força, nem da influência, nem da popularidade, mas do coração. Arão não foi escolhido por querer aparecer. Ele foi escolhido porque suportava o peso da intercessão, porque não fugia do povo, corria até ele, e sua vara, símbolo da liderança espiritual, agora florescia com frutos que só podem vir da obediência. Mas a história de Corá não termina no juízo, ela continua na graça. Pouco se fala sobre isso. Mas os filhos de Corá não morreram naquele dia, eles foram poupados. E gerações depois, os descendentes de Corá se tornaram compositores de salmos, escritores de louvores, homens cuja linhagem foi marcada pela queda,
mas redimida pela adoração. Salmos. Como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42. O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei. Salmo 46. São atribuídos a eles os filhos de um homem que desafiou Deus, porque até as raízes que brotam do orgulho podem pela graça florescer em rendição. Essa é a beleza do Deus da Bíblia. Ele julga, sim, mas também restaura, corrige, mas transforma, abate o soberbo, mas exalta o humilde. E se hoje você sente que já foi longe demais, que sua história já está manchada demais, que sua linhagem foi cortada, lembre-se dos filhos de Corá. Lembre-se daquele altar coberto de bronze, feito com os restos do orgulho e agora santificado, como símbolo eterno de um Deus que escolhe quem Ele quer, não para ser servido, mas para servir. No final, esta não é apenas a história de Corá, é a história de todos nós. Quando o ego tenta tomar o lugar do chamado, quando a vaidade quer subir no altar, quando achamos que merecemos aquilo que só pode ser concedido por graça, Corá vive em nós, mas quando nos calamos, quando nos curvamos, quando aceitamos que servir é maior do que aparecer, Deus transforma nossas cinzas em louvor. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração foi tocado. Talvez você esteja enfrentando um deserto, ou lutando contra comparações, invejas, injustiças. Talvez você sinta que sua vara secou. Mas Deus ainda é o mesmo e Ele ainda faz florescer o que parece morto. Não busque o altar, busque a presença. Não deseje o incensário, deseje o perfume do céu sobre a sua vida. E no tempo certo, se for da vontade dEle, a sua vara florescerá.